Então, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas, espero que tá muito claro aqui para vocês enxergarem melhor minha cara, tá bom? Tá de boa assim, para minha testa está brilhando, é normal, tem jeito, é grande mesmo. Tá? Enfim, essa aula é direcionada para os alunos do 8º ano do Colégio Afinísia Freire, disciplina História, e a gente vai continuar falando a respeito da onda de revoluções no mundo europeu, capítulo 19. A gente começou falando a respeito da França, hoje a gente vai falar da Alemanha e na próxima aula a respeito da Itália, nesses processos de unificação de seus territórios, muito por conta da influência lá do iluminismo e tudo. E isso vai ocorrer a partir do início do século XIX, mais ou menos, com que a gente falou que o Eric Hobsbawm tinha falado da Primavera dos Povos, que foi aquele início das revoluções dentro do continente europeu para esses processos de unificação, da ideia de nacionalização, de defesa dos ideais liberais, defesa de igualdade, fraternidade, liberdade, como é o próprio lema da bandeira francesa, tá? Mas aqui a gente vai falando do restante da Europa também. E a gente começa da seguinte forma aqui, na página 232. Meu cafezinho, como é de lei, que não pode faltar. Hoje não é estampa de coração, inclusive. E aí vamos falar do seguinte. Além da França, nas últimas décadas do século XIX, outras nações europeias tinham dificuldade de manter as decisões tomadas no Congresso de Viena. O Congresso de Viena que rolou assim, várias decisões e tal. A gente já falou sobre o Congresso de Viena, inclusive, há algum tempo. Essa situação era particularmente visível na Confederação Germânica. Então, a confederação é a junção de várias federações, vários entes federativos. Aqui a gente vai ver que são um total de 30 estados, reinos e ducados independentes que vão fazer parte dessa confederação. São diversas federações. Como é que eu posso lembrar de confederação? Por exemplo, CBF. O que é a porcaria da CBF? Pode falar assim. O que é a CBF? Confederação Brasileira de Futebol, né? Porque essa confederação é a junção de várias federações menores, das federações estaduais, né? Esses entes federativos são todos os estados mais o Distrito Federal que, se juntando, formam a Confederação Brasileira de Futebol. E aqui, nesse caso, é essa união de todos esses territórios, esses 30 estados, reinos e ducados independentes, que pertencem à região do antigo Sacro Império Romano Germânico, tá? E vão fazer parte da Confederação Germânica. A unificação política da Alemanha, tem alguém que se acabando de espirrar aqui, deve ter botado os bofs todos para fora, acho que vocês não escutaram não, que é meio baixo. Mas enfim, a unificação política da Alemanha consolidou-se apenas no ano de 1870. No entanto, desde 1819, os estados alemães apresentavam uma unidade econômica, garantida pelo Zollverein, alemão assim, repita aí comigo, Glória Cristal, Zollverein. Então, era garantido por esse Zollverein, uma espécie de mercado comum no qual os estados ficavam isentos de impostos nas negociações entre eles. Como assim, professor? O que é esse Zollverein exatamente? Digamos, a gente tem, por exemplo, o mercado comum europeu. Hoje em dia, a própria zona do euro, apesar da Grã-Bretanha ter saído recentemente, um pouquinho antes de rolar essa pandemia toda assim, a gente tinha diversos países da Europa fazendo parte dessa zona do euro. E esses mesmos países, eles têm o Mercado Comum Europeu, MCE. Aqui na América do Sul a gente tem o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que
se refere à maior parte dos países da América do Sul. Não são todos que fazem parte, como por exemplo a Venezuela, ela não está dentro do Mercosul. Já chegou a fazer parte, já fez solicitação, mas acabou saindo, tal, não sei o que, por conta do próprio regime político ao qual eles estão vinculados, e rola um boicote também por parte de outros países que fazem comércio com o próprio Mercosul. A ideia desses mercados, do Mercosul, do mercado comum europeu ou desses Hohenheim, por exemplo, é que os países pertencentes a essa zona não é bagunça não, gente, a essa zona, a esse território, eles possam fazer um comércio entre si com alguns benefícios, né? Além de facilitar, inclusive, a comercialização de produtos com outros locais. A gente já até falou a respeito do funcionamento mais ou menos do Mercosul, né? Dizendo, digamos que o Brasil ele produza 100 mil toneladas de aço, a Argentina 20 mil e o Uruguai 30 mil. Pronto, no total 150 mil. Ao invés de cada um individualmente fazer comércio, por exemplo, com a França, eles se juntam em bloco e fazem o comércio de todos os seus produtos juntos com a França. A França vai continuar pagando o mesmo valor para eles, normal. Só que o custo para esses países pertencentes a esse bloco vai ser um pouco menor, porque eles vão ter uma facilidade de juntar esses produtos e enviar. Cada um vai ter a sua parte dentro da compra, né, dentro dessa venda, mas alguns impostos não precisariam ser pagos. Por exemplo, para poder sair da Argentina para chegar na França, teoricamente teria que passar por dentro do Brasil, né? E só que para poder passar pelo Brasil eles precisariam pagar um determinado imposto. Aí o que é feito? Por conta desse comércio, por conta dessa garantia da unidade econômica junto do Mercosul, eles não vão precisar pagar esse imposto. Então, todo o faturamento vai continuar sendo o mesmo para cada país, enviando lá para a França. Vai ser melhor, inclusive, para a França, lá, porque ele conseguindo fazer essa comercialização com todos os países juntos, com esse bloco diretamente, ele não vai precisar fazer compras quebradas. Os Hohenheim, assim como o mercado como europeu, assim como o Mercosul, vão todos funcionar mais ou menos da mesma forma, pelo menos em relação a esse pensamento de se ter um mercado comum, né? O comércio interno também vai ser facilitado, porque algumas barreiras alfandegárias elas são retiradas. O que são barreiras alfandegárias? São determinados impostos, por exemplo, que seriam pagos caso esses países não tivessem um acordo, fosse uma coisa de comprar diretamente. Digamos, chega, por exemplo, se junta Beatriz e Luísa para poder comprar alguma coisa lá na Casas Bahia, por exemplo. Estou fazendo propaganda na Casas Bahia não, gente. Aí pronto, as duas estão querendo comprar alguma coisa. Digamos, Luísa quer comprar uns pincéis novos e Bia quer comprar, sei lá, um chuveiro novo, sei lá. E aí pronto, só que assim, um custa R$50, outro custa R$100, sendo que o frete para os pincéis é de R$25, o frete do chuveiro é de R$38. Uma coisa, valores bem hipotéticos, né? E aí o que elas vão fazer? Aí a gente mora na mesma casa, ou então a gente mora em casas vizinhas, em casas próximas. Ao invés de cada um pegar individualmente, que aí teria que pagar R$50 do produto, mais R$20 do frete, R$100 do produto, mais R$38 do frete, era 25, mais R$38 do frete, a gente compra em conjunto, tá? E paga um frete único.
ao invés de ser de uma pagar 25 no frete, outra pagar 38 no frete, vão pagar um frete único. Temos que R$ 38 o valor maior, né? Ou seja, juntando tudo, se as duas fazendo essa compra em conjunto, elas vão pagar o quê? R$ 25 a menos, né? Seria assim. Quer dizer, o cálculo é um pouco mais, né? Elas vão ter que dividir o valor de frete, o valor disso, daquilo, aquilo outro, mas no final das contas acaba sendo benéfico para as duas, porque elas vão pagar um valor menor. Ao invés de uma pagar 25 e outra pagar 38, elas vão pegar esse 38 e dividir para as duas. Cada um vai pagar 19. Vai sair mais benéfico para Bia? Vai, né? De certa forma. Mas, ainda assim, é benéfico também para Luísa. Porque, ao invés de pagar 25, ela vai pagar 19. Bia, ao invés de pagar 38, vai pagar 19 também, né? Então, 19, 19, 19. Entenderam o cálculo, né? Então, vai acabar sendo benéfico para as duas. É mais ou menos assim como vai acontecer com essas compras, essas quebras das tarifas alfandegárias, quando se é adquirido com locais, com países de fora desse mercado. E internamente há também um desconto maior. É como se você estivesse fazendo uma compra de algo que você não precisasse pagar o frete. Ao invés de comprar na Casas Bahia, só que ao invés de ser um produto que está saindo de lá de São Paulo para vir aqui para Sergipe, esse produto tem na Casas Bahia que fica aqui em Sergipe mesmo. Consequentemente, vai ter essa quebra do frete, dessa tarifa alfandegária. Não vai precisar. Então, vocês já não pagam esse valor. Acaba sendo, de certo modo, um benefício para vocês. Mas enfim, a gente voltando aqui. A afinidade de interesses econômicos criou condições para que, ao longo do século XIX, a burguesia levasse adiante seu projeto político de unificação com base no incentivo à industrialização e no desenvolvimento comercial. Então, essa ideia da unificação, a unificação política, ela vai ter como base esse incentivo à industrialização, a você conseguir, mesmo sendo territórios autônomos, mesmo sendo territórios diferentes, conseguir ter uma base em comum de industrialização, para que todos possam se desenvolver da mesma forma. Esse processo foi entremeado por diversas tentativas de unificação, reprimidas pelos governos absolutistas. Os governos absolutistas, a monarquia absolutista, ela não queria que ocorresse essa unificação, porque acabaria descentralizando as decisões. Cada um teria uma autonomia, ainda que seja algo em conjunto, mas cada um vai ter uma autonomia para tomar outras decisões. E a monarquia absolutista, ela não queria isso, ela preferia manter todos ali dentro de uma esfera de decisão. Sobretudo pelo rei da Prússia ao norte e pelo rei da Áustria ao sul, todos esses fazendo parte do Sacro Império Romano Germânico. Eles pretendiam fortalecer seu domínio sobre a região germânica. E aí no mapa, nesse mapinha aí da página 232, vocês conseguem ver todo esse território, né? Lorena, da Alsácia-Lorena, Baden, Baviera, Prússia, onde era a Prússia, né? Hanover, computador. Prússia mesmo, que tem uma partezinha ali do território russo. E você vê as cidades que fazem parte também desses países, para vocês terem uma ideia mais ou menos de quais países fazem parte hoje desse território que pertencia à Prússia e esses demais territórios incorporados ao Sacro Império Romano Germânico, no Grande da Zorra, né? Pronto. Então eles pretendiam, tanto o rei da Prússia quanto da Áustria, eles pretendiam fortalecer esse domínio sobre a região germânica, tomar essas tomadas de decisões serem exclusivamente voltadas para eles aqui. Para concretizar a unificação da Alemanha sob influência da Prússia,
foi decisiva a atuação a partir de 1860 de um carinha chamado Otto von Bismarck, que foi o primeiro-ministro do rei Guilherme I. Pronto. Aí a gente pula aqui. A Prússia lidera a unificação. Os estados do norte, aliado aos interesses da burguesia industrial prussiana, você vê que a burguesia quem está querendo também nunca é uma revolução, uma revolta, uma ideia assim vinda do proletariado, mas sim da burguesia, que está um pouquinho acima ali, mas que bate de frente com a nobreza, com o sacerdócio, tudo, né? Então, são os burgueses quem vão querer, é a burguesia quem vai acabar querendo essa unificação para poder facilitar o comércio, o enriquecimento deles, né? Então, nos Estados do Norte, aliado aos interesses da burguesia industrial prussiana, Bismarck fortaleceu o Zollverein, fortaleceu esse mercado comum dentro do Império, dentro dessa Confederação Germânica, fortaleceu a industrialização, o sistema de transporte, principalmente as ferrovias, né, que a gente vai ter nesse período aí do século XIX, principalmente as ferrovias que vai fazer esses transportes dos recursos, transporte dos materiais, das matérias-primas e coisa e tal, até mesmo porque não tem muita lógica você fazer o transporte por via marítima aí, que a gente só tem o Mar Báltico e depois entrar do Mar do Norte. Então, o que consegue ligar internamente esse território vão ser principalmente as ferrovias. Então, fortalecimento do Zollverein, da industrialização, do sistema de transporte e também do exército, para poder impedir que a própria monarquia, os próprios monarcas quisessem retomar essas localidades. Com isso, consolidava-se a liderança da Prússia nesse processo de unificação. No entanto, era ainda preciso reduzir a influência da Áustria nos estados do sul e provocar seu enfraquecimento político. Por quê? Aí a gente tem o quê? Por que, por exemplo, a gente vai querer... A gente viu, né? Eu não quero porra nenhuma. Por que a Prússia vai querer um fortalecimento do seu exército? Justamente para que, caso haja qualquer conflito com o Império Austríaco, com o Império Austríaco, com essa influência da Áustria nos Estados do Sul, eles pudessem entrar em conflito, eles pudessem combater com força, né? Tendo força suficiente para não ceder território para os austríacos. E aí então eles quiseram forçar esse enfraquecimento político para poder pegar também parte desse território austríaco para juntar a ideia da unificação da Prússia. A principal estratégia foi mobilizar os estados do norte e do sul contra o inimigo externo, a França, governada por Luís Bonaparte, Prússia e Áustria, na Confederação Germânica, todos pertencentes à Confederação Germânica, para se juntar para dar de porrada lá na França, de Bonaparte. Bonaparte, o Luís, não Napoleão. Luís, o primo do doido lá, do Napoleão. O governo francês, por temer a formação de uma nação vizinha forte e poderosa, era contrária à unificação da Alemanha. Motivado pelo inimigo externo, os estados alemães efetivaram a unificação em 1871, quando venceram a França. Guilherme I foi aclamado imperador do Segundo Reich, Império Germânico. Vocês lembram assim, Reich. Quando é que a gente ouve falar novamente dessa ideia de Reich? R-E-I-C-H. É justamente com a ascensão da Alemanha nazista de Adolf Hitler, que vai ser o Terceiro Reich. Então, o Guilherme I ele foi aclamado imperador do Segundo Reich, do Império Germânico. É como se fosse o segundo reinado, né? O segundo rei, o segundo reinado.
e a França foi obrigada a pagar uma indenização para a Alemanha, além de ceder os territórios da Alsácia e Lorena, que a gente vai ouvir muito falar dessa batalha, desse território da Alsácia e Lorena, como se fosse uma coisa única, né? Mas são dois territórios independentes, mas um colado no outro, né? Localizados na fronteira entre os dois países, que eram ricos em ferro e carvão. Olha só a importância novamente das ferrovias aí. Quem é que acabava conseguindo levar esses recursos, essas matérias por dentro de todo o território? Eram os trens, eram as locomotivas, era através dessas ferrovias, principalmente, que o ferro e o carvão acabava sendo levado de um lado a outro de todo o império. Devido ao desenvolvimento industrial, a vasta extensão territorial e a abundância de jazidas minerais, a Alemanha conquistou significativa posição econômica diante dos outros países europeus no final do século XIX, representando uma ameaça à liderança principalmente da Inglaterra e da França. Tem mais alguma coisa para falar a respeito disso aqui? Não. A próxima parte já é da unificação da Itália, as guerras na Península Itálica, que é um assunto só. Isso aqui eu vou deixar para falar depois, né? Para a gente finalizar só com a Alemanha aqui, que a gente já falou da França na aula passada. Aqui só a Alemanha, na outra vai ser só a Itália, para poder deixar separado bonitinho assim, para a gente não embolar o meio de campo, né? Enfim, só para fechar aqui essa questão desse desenvolvimento industrial, a gente vai pegar uma grande faixa de extensão territorial pertencente a essa confederação germânica pertencente à Alemanha mesmo, né? E isso vai acabar gerando um conflito, inclusive, contra a Inglaterra e contra a França, que são dois países que já passam também por um desenvolvimento econômico e industrial e vão começar a se sentir ameaçados por esse desenvolvimento da Alemanha. E aí a gente já traz a ideia do quê? Da era do imperialismo, né? E você vê assim que esses grandes impérios, esses grandes territórios, eles vão querer sempre terem o domínio da situação, o domínio sobre não somente os territórios a serem colonizados, ou aqueles que já foram colonizados, mas também acaba gerando diversos conflitos entre territórios vizinhos, entre países vizinhos, né? Por conta dessa busca pela dominação mundial, dessa influência mundial. Porque quanto mais acordos comerciais, quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue dominar outros locais, dominar outros territórios. Você vê como é a situação dos Estados Unidos ainda hoje. As principais decisões no mundo a respeito de economia, principalmente, precisam passar por eles. Porque hoje os Estados Unidos economicamente, politicamente, o país mais forte do mundo, né? As bolsas de valores dos Estados Unidos, qualquer variaçãozinha, qualquer problema que tenha dentro de uma dessas bolsas, da Nasdaq, da Dow Jones, vai acabar afetando o mundo inteiro. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 1929, com o crash da Bolsa de Nova York. Foi o que aconteceu agora em 2009 também. E por que não falar também durante esse período de pandemia, apesar de ser algo que atinge o mundo inteiro, a partir do momento que as bolsas dos Estados Unidos elas começam a entrar em decadência, né, a ter alguns problemas, isso vai afetar o mundo, a economia mundial. Então, aqui quando a gente fala a respeito dessa busca pelo domínio por parte desses países, por parte desses territórios, vai ser um domínio econômico, um domínio político que diversos outros países do mundo, dentro da própria Europa, inclusive, também vai precisar ter as suas decisões ligadas a
esses países mais fortes. Então, por isso que o desenvolvimento dessa região da Confederação Germânica, o desenvolvimento da Alemanha, vai acabar gerando um ciúminho, vai acabar gerando uma batida de frente com a França e a Inglaterra, que são dois países que também estão em pleno desenvolvimento industrial, econômico e político. Enfim, é isso, galera. Por hoje é só. Próxima aula a gente fala a respeito da unificação da Itália. Valeu, valeu, bye bye.